Foi assim que, a partir de 1933, quando Hitler ascende ao governo alemão e impõe sua ditadura, que haveria um grande acordo entre os sionistas alemães e o nazismo, um acordo que teria vigência até 1938. Chamou-se Acordo Haavara, traduzido do hebraico, Acordo de Transferência, assinado em 25 de agosto de 1933 entre a Federação Sionista da Alemanha, o Banco Anglo-Palestino, que era dirigido pela agência judaica, e o governo alemão. Por esse acordo, ativos financeiros judaicos poderiam ser transferidos para a Palestina desde que pagassem 25% de impostos, e o governo de Hitler autorizaria a saída do país de judeus alemães para a Palestina. Parte desse fluxo financeiro ocorria através de uma empresa sionista chamada Ranoteia, dedicada à plantação de cítricos, que captava investimentos entre judeus desejosos de imigrar para a Palestina, com o compromisso de importar para a região produtos alemães, cujo resultado da venda, uma vez vendidos esses produtos alemães, depois de importados, evidentemente, o benefício retornaria aos investidores. Era a maneira do dinheiro judaico, da burguesia judaica alemã, sair da Alemanha, ir para a Palestina, beneficiando os próprios investidores judeus que imigravam para a Palestina, depois que aqueles produtos eram vendidos. E o compromisso para solidificar o acordo com o nazismo era comprar produtos alemães. O principal operador dessa empresa era um judeu sionista polonês chamado Sam Cohen, que se tornou o principal negociador desta empresa, da Ranoteia, junto aos nazistas. Mesmo quando ocorreram tentativas de boicotar mundialmente produtos da Alemanha, em razão das suas leis racistas, o acordo Haavara continuou a funcionar, assim como o esquema com a Ranoteia, que beneficiava produtos alemães. A esse acordo Haavara, a esse acordo com a Ranoteia, se somariam, a partir de 1935, outras empresas com um perfil semelhante, como a Haavara e sua afiliada Paltreu. Calcula-se que aproximadamente 60 mil judeus austríacos e alemães tenham se beneficiado dessa cooperação entre as organizações sionistas e as autoridades alemãs. O total das transferências financeiras, ao valor de hoje, corrigida a inflação, equivaleria a cerca de 2 bilhões de dólares. É isso mesmo, 2 bilhões de dólares, recursos que seriam empregados na infraestrutura do futuro Estado de Israel. Toda essa história é muito bem contada e até reivindicada pelo escritor judeu e sionista norte-americano Edwin Black, em seu livro Haavara, o Acordo de Transferência, publicado no Brasil pela editora Ideia. É um acordo pelo qual a burguesia judaica a burguesia judaica alemã salva boa parte de seus ativos, transferindo-os para a Palestina, em troca da aquisição de produtos alemães, e beneficiando também o projeto sionista pela imigração, como eu disse, de cerca de 60 mil judeus austríacos e alemães. Como podemos ver, o comando sionista na Alemanha, além de ter financiado a ascensão de Hitler para combater o perigo vermelho, o perigo do comunismo, o comando sionista passou longe de pretender construir a resistência contra o nazismo, ao lado de outras forças políticas, em especial dos setores não sionistas ou anti-sionistas da comunidade judaica, porque muitos judeus não sionistas e anti-sionistas, milhares e milhares de judeus não sionistas e anti-sionistas, integraram a resistência contra o nazismo na Alemanha, na Polônia, na União Soviética, na Alemanha, na Itália. O sionismo, ao menos o comando sionista, tinha outros planos: fazer acordos que fortalecessem a imigração judaica
de pessoas e ativos para a Palestina. A opção do comando sionista foi por um acordo para salvar a pele dos judeus mais ricos e parte da sua fortuna, garantindo fluxo de pessoas e recursos para a ocupação colonial na Palestina. O acordo Havará somente seria encerrado em 1938, quando os nazistas mudam sua política em relação aos judeus, de expulsão e limpeza étnica para aprisionamento, escravização e expropriação, transformada em política de extermínio, a chamada solução final, a partir de 1941. Até 1938, os nazistas apostavam na expulsão dos judeus da Alemanha. A partir de 1938, quando nós temos a Kristallnacht, a Noite dos Cristais, muda a política nazista. O nazismo expropria os bens judaicos, as suas lojas, os seus negócios, as suas empresas, ao invés de ficar com 25% de imposto pela imigração dos ativos financeiros, resolve ficar com 100% de todas as propriedades judaicas. Os judeus são levados a campos de concentração e passam a ser utilizados como mão de obra escrava até boa parte, até o início, até os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1941, começa a ser construída a solução final, o extermínio dos judeus, o Holocausto. Somente então, a partir de 1938, que o movimento sionista alemão, ou o que dele restava, passaria a ter uma posição mais combativa contra o nazismo, a exemplo do que também aconteceria na Polônia e outras nações nas quais a aposta principal do sionismo tinha sido semelhante àquela aposta da burguesia judaica na Alemanha. Mas prestem atenção, mesmo em 1941, quando a solução final contra os judeus já estava em andamento, um importante grupo sionista da sua ala mais à direita, o grupo Lehi, também conhecido como Gang Stern, pois era liderado por Avraham Stern, esse grupo tentou um novo pacto com o governo nazista. Propôs-se a lutar ao lado da Alemanha nazista. Naquele momento, em 1941, a Alemanha parecia invencível e o rival imediato dos grupos sionistas na Palestina era o Império Britânico. Este grupo externo propôs-se a lutar ao lado da Alemanha nazista em troca da retomada da imigração judaica de todos os territórios ocupados pelo exército hitlerista e do apoio alemão à criação de um Estado judaico na Palestina. Os alemães jamais responderam à oferta de Stern. O curioso é que fazia parte desse grupo um cidadão chamado Yitzhak Shamir. Yitzhak Shamir viria a ser primeiro-ministro de Israel por vários anos, entre os anos 80 e os anos 90. Foi eleito, então, pelo Likud, partido ao qual se integrou o grupo Lehi Stern. O grupo Lehi Stern é parte da fundação do Likud. O grupo Lehi Stern se juntou com o grupo Irgun, ao qual pertencia Menachem Begin. Eram grupos que eram chamados de terroristas, porque eles operaram atentados na Palestina nos anos 30 e 40 contra o Império Britânico e contra aldeias árabes. A fusão do Irgun com o Lehi e outros pequenos grupos deu origem a um partido chamado Herut, e o Herut se junta com outros grupos em 1973 e cria o Likud. No Likud, então, está Yitzhak Shamir, que era do grupo Stern, que propôs o acordo com Hitler. A esse partido Likud está afiliado o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Vejam